Olá, eu sou Rogério e este é o vídeo 13. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade a Hitler, só que agora especificamente a pessoa, ao personagem Adolf Hitler. Vamos tentar entender através de algumas particularidades, algumas peculiaridades, alguns detalhes da vida dele, o que o conduziu a chegar onde ele chegou. A gente já viu que ele foi o primeiro filho vivo de um casamento que antes já tinha havido alguns abortos, tá? Então ele nasceu uma criança muito frágil. E com isso a mãe dele, Clara Hitler, dedicou muito carinho, muita atenção ao filho novo, né? A Adolf Hitler. E ele foi cuidado com excesso de cuidado, de carinho. Então, à medida que ele crescia, ele desenvolveu uma mania por limpeza muito grande. E pode-se dizer que ele era até psicótico com relação à limpeza. Ele desenvolveu isso. Ele era completamente apaixonado pela mãe. Por quê? Porque a mãe dava um excesso de carinho, de atenção a ele, enquanto o pai não. E a mãe era louca por ele, porque foi o primeiro filho que não morreu. Então eles viviam muito unidos, eles eram muito unidos. Já o pai de Hitler, o Alois Hitler, era um funcionário exemplar, era um excelente profissional, porém, ele bebia, era mal-humorado, era extremamente violento, dava surras enormes em Hitler e era mulherengo. Tá? E o sonho do pai era que Hitler fosse funcionário público, enquanto Hitler queria ser artista. Ele não queria ser funcionário público. E um fato curioso, com 4 anos de idade, Hitler caiu em um lago e quase morre afogado. E quem salvou, quem resgatou Hitler desse incidente foi um padre. E com isso, Hitler teve uma influência grande nesse fato e ele decidiu que quando ele crescesse, ele ia ser um padre. Ele iria servir a Deus. Só que com o desenvolvimento dos fatos, ele mudou os planos dele. Ele, em vez de decidir servir a Deus, ele decidiu virar Deus. Já se viu onde é que isso vai dar. Ele era também muito apaixonado pelos filmes da Disney. Isso, de Walt Disney, dos americanos. Principalmente de Branca de Neve e os 7 Anões. Quando ele entrou na escola, o desenvolvimento escolar, o desempenho escolar dele pode ser caracterizado como medíocre. Não só pelo fato dele ser uma pessoa aparentemente intelectualmente limitada, mas principalmente dele ser extremamente prepotente e achar-se um autodidata. Ele achava que não precisava da escola para aprender. Ele achava que ele sabia de tudo sozinho. E associa-se a isso toda a revolta que ele tinha contra o pai, que obrigava ele a estudar, a ser correto, e ele aí ia do contra. Então ele teve um desenvolvimento escolar que não foi algo dos melhores, foi um desenvolvimento escolar medíocre. Quando ele assumiu o comando da Alemanha, os nazistas tomaram o poder, houve um desenvolvimento muito grande na área de infraestrutura da Alemanha e também na parte de desenvolvimento de equipamentos mecânicos, como, por exemplo, o carro, que foi extremamente apoiado por Hitler. Hitler, além disso, ele era aficionado por carros, ele tinha carros caros, carros diferenciados, mas, olha a curiosidade, ele nunca soube dirigir. Ele nunca dirigiu um carro. Ele era errado. Ele foi assessorado pelas pessoas erradas. E por que assim não seria com os médicos? Vamos ver. Nessa imagem, nós podemos ver o Dr. Karl Brandt, que foi o primeiro médico particular de Hitler e que o acompanhou. E ele fazia parte da SS. Ele era um nazista que fazia parte da SS. Aí, se você observar bem essa imagem, comparar a imagem do Karl Brandt com Hitler, você vê qual era o perfil típico dos supostos arianos que faziam parte da SS. E você vê que não tem nada a ver com o perfil físico de Hitler. Isso é só uma curiosidade.
O outro médico que acompanhou Hitler a maior parte do tempo é esse que está aí. É o Dr. Theodor Morell. Esse médico nunca foi bem visto em nenhum lugar, porque ele tratava seus pacientes com métodos alternativos, não métodos tradicionais. E Hitler não era diferente. Ele, quando não aplicava um placebo, uma vitamina para Hitler que não resolvia nada, ele drogava Hitler. Literalmente, ele drogava Hitler com metanfetaminas. E essa foi a principal razão pela qual Hitler gostava tanto dele. Porque quando o Theodor Morell aplicava em Hitler metanfetaminas, o resultado, o alívio, era imediato. Agora vejam só, Hitler tinha uma saúde extremamente frágil. Ele sofria de gravíssimos problemas gastrointestinais. As diarreias que ele tinha eram extremamente frequentes. Ele sofria também de excesso de flatulência. E outro fator que incomodava ele, em decorrência desses problemas gastrointestinais, era o mau hálito que ele tinha. Ele tinha uma forte halitose. E ele achava que se ele não comesse carne, ele conseguia melhorar isso. Então ele era um vegetariano, não que ele não gostasse de carne, mas porque ele achava que sendo vegetariano ele ia melhorar a flatulência, a halitose e as diarreias que ele tinha. Mas, em contrapartida, ele era o que nós chamamos hoje de chocólatra. Ele adorava chocolate, ele chegava a comer 1 quilo de chocolate por dia. Ele consumia chocolate abusivamente. Ele também não bebia e, além de não beber, ele levantava verdadeiras campanhas contra o tabagismo. Ele era radicalmente contra o fumo, embora em um breve e curto período de sua adolescência ele tenha fumado. Hitler queria supostamente comandar uma nação ariana, uma nação de seres superiores, que não podiam ser judeus, que não podiam ser eslavos, que não podiam ter deficiências mentais, físicas, e por aí vai, ciganos e que vale que nós já vimos em outros vídeos. Mas vamos dar uma olhadinha rápida na família de Hitler. Se a gente parar para analisar aí o que a gente vê na bibliografia da árvore genealógica da família dele, a gente vai ver que na família de Hitler havia judeus, sim. Havia também, o que era muito comum, casamento entre parentes. E se os parentes casam entre si, o que é que tem? O que é que gera? O que tinha na família dele. Tinha muita gente com deficiência física e pessoas também com deficiência mental. Vamos ver agora o fenótipo de Hitler. Hitler era uma pessoa que tinha o corpo muito franzino, a pele extremamente fina, delicada. Ele tinha 1,74 m de altura e tinha olhos azuis. E com toda aquela carga emocional que a mãe dele passou para ele, e associado ao corpo franzino, a pele fina, delicados problemas que ele tinha de saúde, ele tinha uma vergonha absurda do corpo dele. Então, o máximo que a gente vê nos filmes, na biografia, que a gente pode ver de foto, de imagens dele, o máximo que se dá para ver dele é a parte do braço e do joelho para baixo, da canela dele. Ele tinha uma vergonha muito grande do corpo dele. Uma coisa muito curiosa, esse bigodinho dele, aquele bigodinho chamado de bigodinho nazista, que só existe aqui na projeção do nariz. Por que isso? Porque ele tinha um nariz grande. Então, na época que ele guerreou na Primeira Guerra Mundial, ele tinha um bigode grande. Mas lá o exército fez com que ele tirasse esse bigode. E por ele achar que tinha um nariz muito grande, ele deixou o bigode apenas na projeção do nariz para tentar disfarçar ou esconder o que ele achava que era muito grande, que era o nariz dele. Nessa imagem, nós podemos ver August Kubizek. Quem foi August Kubizek? August Kubizek era um judeu austríaco e foi o grande amigo de Hitler quando ele estava em Viena. Foi a pessoa que acompanhou Hitler a maior parte do tempo. E era judeu. Nessa imagem agora, quem é que a gente vê? Stephanie Rabar,
Isaac, que era outra judia. Essa foi, pode-se dizer que foi o primeiro amor da vida de Hitler. E ele, por ser extremamente tímido, ele na realidade nunca chegou a abordar, nunca chegou a conversar com ela. E por aí foi, eu não vou comentar agora dos outros amores dele, dos outros relacionamentos, mas será comentado a seguir. Bom, Hitler queria ser artista. O grande sonho dele era ser artista. Então, quando ele foi para Viena, ele tentou por 2 vezes entrar na Academia de Artes de Viena. E por 2 vezes não aceitaram, porque disseram que ele estava mais para arquiteto do que para artista. E quando ele estava em Viena, ele, para se sustentar, ele pintava quadros. E aqui nós podemos ver algumas imagens de alguns quadros que foram pintados por Adolf Hitler. Durante muito tempo, ele conseguiu se sustentar em Viena vendendo esses quadros, embora ele ainda tivesse dinheiro de uma herança que ele recebeu com a morte do pai e da mãe dele, né? Então, ele usava esse dinheiro para quê? Ele usava esse dinheiro em parte para se alimentar e em parte para ir à Ópera de Viena, porque Hitler ele era fã de Richard Wagner, e quando ele ia assistir essas óperas ele transcendia, né? Ele vivia em outro mundo. Ele era apaixonado por Richard Wagner. Aqui eu dou por fim nesse vídeo e no próximo vídeo nós continuaremos tratando já da parte da guerra e política de Hitler.